No programa Mais Yoga de hoje falaremos sobre o câncer. Em alusão ao Outubro Rosa, falaremos sobre as emoções que podem desencadear uma doença. A que ponto na sua vida você é submetido a um estresse permanente? A que ponto você guarda mágoas, ressentimentos que podem desencadear uma doença? No nosso Mais Yoga, falaremos sobre como controlar as emoções, como você saber se expressar a todos os que estão à sua volta para prevenir e até se curar de uma doença físico-emocional. Você perceberá qual a importância da sua mente na cura do seu corpo, as causas psicossomáticas que podem desencadear uma doença que arranca a vida de milhões de pessoas todos os anos. Acompanhe com a gente as nossas entrevistas e o que é mais importante, como você que está passando por um tratamento pode superar trazendo a cura ao seu corpo e como um familiar que convive diariamente com alguém que está doente, a ajudar esta pessoa a se curar. Esteja conosco hoje no nosso Mais Yoga aqui na TV Mais, no canal 15. Ele não ataca um órgão, ele ataca a vida da pessoa. Ao longo da nossa vida, todos nós somos submetidos a exigências, apelos, desde internos, como os nossos próprios processos biológicos, o nosso próprio corpo, até da realidade em que nós vivemos, o ambiente, dentro da nossa casa, no trabalho, até nas condições sociais da nossa própria cidade e região, das pessoas que nos cercam, desde família, amigos, colegas de trabalho e para a própria sociedade. Para a gente poder lidar com essas exigências e necessidades, como todas as outras que surgem no decorrer da vida, o ser humano ele busca fazer uso dos melhores recursos que ele pode naquele momento, tanto interno quanto externo. A eficiência desses recursos, como a gente age, vai depender da história de cada um, dos recursos também hereditários e genéticos, aquilo tudo que a gente já carrega dentro de si, mas principalmente das experiências que nós tivemos na infância, das condições materiais ali daquela família, das experiências afetivas no decorrer da vida e da própria sociedade. Uma pessoa que ela é mais bem estruturada no seu psíquico, no seu entender das próprias emoções, ela consegue processar melhor os problemas da vida, ela passa a encarar de uma forma mais saudável tudo o que acontece. Mas quem não tem essa estabilidade emocional, ela começa a criar exigências dela mesma. Ela começa a se desorganizar interiormente, causando a própria doença. Nesse contexto, qualquer sintoma que você tenha, mental ou fisiológico, ele é uma manifestação do seu corpo que está denunciando a quebra do seu equilíbrio e da sua integridade física e mental. Quando você percebe o que é que está te causando aquela doença naquele momento, você vai perceber que a relação entre corpo e mente, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Uma simples febre não é uma febrezinha. Ela já vem mostrando que alguma coisa aí dentro de você está errada. Mesmo que seja uma forma primitiva do nosso corpo de lidar com sofrimentos, toda doença é, antes de tudo, uma tentativa do seu organismo em reencontrar o equilíbrio. Ele vai usar os sintomas como uma forma de te alertar para as mudanças e providências que você tem que tomar na sua vida. Onde é que você está errando? O que é que você está descuidando da sua vida no seu dia a dia para que ocorram as doenças? As manifestações, elas são um sinal de que alguma coisa não vai bem. Começa de pouquinho. Você vai vendo
sentindo que está tendo uma quebra nos limites que você suporta. Talvez você esteja exigindo demais de você mesmo. A mesma coisa quem sofre uma dor. Você nunca vai entender exatamente o que é a dor da outra pessoa se você também não sente. Vale a mesma para os sofrimentos psíquicos. Qualquer sintoma psíquico de alguma doença, ele vai ter uma causa, vai ter um dono daquele sofrimento. Isso é uma oportunidade para você que está passando por uma doença severa, inclusive o câncer, que é a nossa ênfase no programa de hoje, é uma oportunidade de crescimento. Diante de uma doença, ela não está na interpretação só dos sintomas, mas na busca dos próprios sentimentos que serviram de caminho para que essa doença começasse a se construir dentro de você. Quando você encontra os caminhos, você vai estar entrando no caminho da cura. Não só na cura dos sintomas, mas o caminho da cura dos seus próprios sentimentos que te levaram a desencadear essa doença. Pode até ser difícil de você acreditar que você esteja causando uma própria doença, mas estudos de tudo quanto é lugar do mundo comprovam que até 95% das doenças são criadas na sua mente. Quando você busca mergulhar dentro de você mesmo, de procurar uma luz na sua própria sombra, onde é que você carrega a sua negatividade, onde é que você está deixando você mesmo, a sua própria compreensão dos seus sentimentos de lado, você começa a entender que a doença muitas vezes é um refúgio de uma realidade que você não suportava mais. A doença, ela não vem revelando só a existência de uma realidade insuportável, mas a necessidade de você trazer mudanças à sua vida. O que é que você faz com os seus sentimentos? De onde você vem? Qual é você, a sua essência? O que é que você busca na sua vida? Será que você está deixando o seu propósito de vida de lado? Onde está o seu próprio conhecimento? Como é que você lida com as suas perdas, com as suas mudanças? Comece a entender as suas próprias emoções. Analise o que você sente diante das suas situações. Traga mais flexibilidade à sua mente. Se permita dizer não quando você quer. Se permita ser sincero. Você não precisa usar de grosseria. Use de tranquilidade nas palavras, nas emoções. Acredite na sua própria vida. Deixa a vida seguir o curso natural dela. Acredite em você. Acredite nas pessoas. Não são todas elas ruins. Dê oportunidades. Tudo depende de você. Deixa a vida te levar. Vai sentindo a leveza que é você sentir que você está vivo no dia de hoje. Coloque-se como prioridade. Você pode. Entenda as suas emoções e se permita trazer a própria cura para dentro de si mesmo. Estamos aqui agora com o Dr. Ribamar, aqui no setor de Oncologia do Hospital da Providência em Apucarana, e no nosso programa Mais Yoga do dia de hoje, estamos conversando sobre as causas emocionais das doenças. No nosso Outubro Rosa, falaremos sobre o câncer, as causas emocionais que podem desencadear uma doença e como uma pessoa que está passando por essa doença consegue se recuperar emocional e fisicamente, como a família consegue lidar com esse turbilhão de emoções que surge quando alguém que está doente descobre que tem o câncer. Olá, Dr. Ribamar, é um prazer estar aqui com o doutor. Seja super bem-vindo à TV Mais, ao programa Mais Yoga. Olá, Gesana, muito obrigado aqui pela presença de vocês no nosso evento. É uma honra ter o Dr. Ribamar aqui presente, que convive diariamente, né, doutor, com pessoas doentes. Aqui na nossa região, o que predomina? Qual o câncer que predomina aqui na região do Vale do Ivaí, pelo que o senhor tem conhecimento assim diariamente? Olha, nós estamos na região sul do país. A nossa região é uma região industrializada, é uma região desenvolvida. O nosso padrão de vida se assemelha muito com o padrão europeu, dos países mais ricos da Europa ou o país americano. Quer dizer, nós temos hábitos alimentares semelhantes e hábitos de exercício físico semelhantes. Quer dizer, somos sedentários praticamente iguais. Então, a nossa incidência de câncer de mama se assemelha muito a esses países desenvolvidos. Então, o câncer que mais afeta a mulher hoje no país, principalmente na região sul, sudeste, é o câncer de mama.
Na região norte e nordeste ainda é o câncer de colo de útero, mas na região sul é o câncer de mama. E o senhor nota assim no dia a dia, as mulheres realmente elas estão se cuidando, fazendo autoexame, ou ainda tem aquele padrão mental assim de que nunca vai acontecer comigo e quando elas descobrem tem aquela surpresa? Nós estamos acompanhando através do tempo a mudança desses hábitos da nossa sociedade. Hoje nós temos mais pessoas preocupadas em manter a sua saúde, em manter hábitos de vida mais saudáveis. É uma preocupação da nossa sociedade. Porém, a gente sabe que hoje, devido à nossa vida atribulada, mais horas de trabalho, mais horas no trânsito, é mais difícil você passar mais tempo com a sua família, mais tempo de convívio social. Então é uma luta constante. Mas a gente tem percebido que as pessoas estão procurando mais os serviços médicos de saúde. Isso é um avanço. Mas infelizmente a gente não está totalmente contente. A gente sabe que a gente pode melhorar. Então essas campanhas, principalmente do Outubro Rosa, que é uma campanha mundial, e ela vem ganhando força no Brasil nos últimos anos. Esse mês, o ano de 2016 foi melhor que o 2015, que foi melhor que o 2014. Certamente ano que vem vai ser melhor ainda com relação ao objetivo de conscientização da população. Não só a população feminina, mas a população masculina. Porque o homem tem ainda a sua importância na sociedade como protetor da mulher. Então é importante que o homem também estimule a mulher a cuidar da sua saúde. E aqui, quando o senhor percebe que tem que dar uma notícia para uma paciente que ela está com câncer, qual que é a primeira reação dessa paciente? Bem, nós já convivemos com esse cenário já há 13 anos, lidando com o diagnóstico de câncer de mama. Sempre é um momento muito difícil, esse diagnóstico, essa abordagem inicial. Quando você está com o resultado daquela biópsia e vai falar para a mulher, realmente a senhora está com câncer de mama. E a gente vem presenciando várias reações. São reações de angústia, de desespero, de aflição, tristeza, claro, na maioria das vezes. Ninguém sai alegre porque tem um diagnóstico de câncer de mama. Às vezes até parece que o médico é frio nesse momento, mas não é não, se engana. A gente participa realmente junto com a paciente no momento do diagnóstico, nesse momento de incerteza, de insegurança dela. É claro que a gente tem que transmitir também o otimismo, transmitir os tratamentos que a gente tem disponível, a eficácia desses tratamentos, até porque a paciente vê na gente, vê na figura do médico, uma esperança de que ela possa ter a cura. Então a gente participa dando esse apoio para a paciente. Isso não é só uma função do médico. Quando a gente fala de tratamento de câncer, é uma equipe multidisciplinar. Então são vários profissionais que participam com a gente. Quando se dá essa notícia, claro, vem muitos medos. Inclusive, é um trabalho que a gente está conduzindo aqui para tentar quantificar qual o principal medo que a mulher tem quando há o diagnóstico do câncer de mama. É o medo de morrer, é o medo de desamparar a família, desamparar os filhos, o marido, é o medo da perda da mama, da mutilação, da perda da sexualidade, da atração pelo marido. É o medo da discriminação social que pode acontecer, que é claro que é errado, mas ainda existe, ou é o medo da perda dos cabelos. E impressionantemente o que a gente tem notado é que muitas mulheres realmente valorizam muito seus cabelos. E para o homem isso a gente não considerava importante. Até então, quando a gente começou a conversar mais com essas mulheres, realmente a presença do cabelo ajuda na autoestima da mulher, ajuda naquela identidade pessoal. A mulher, quando perde os cabelos, ela não se enxerga mais como mulher, ela não se enxerga mais ela mesma diante do espelho. Então, é uma fase muito difícil, isso já foi retratado em pesquisas, que é um evento muito traumático na vida da mulher, e certamente a permanência desse evento, se a gente não fizer nada, certamente vai influenciar negativamente na condução do tratamento. E é bem sobre essa condução do tratamento, porque aí já mexe com tudo, né, doutor? Mexe com a vaidade, mexe com a autoestima, com a própria autoconfiança dela como mulher na sociedade. Como que uma mulher pode, porque em toda essa jornada do senhor entre as curas, os sucessos dos tratamentos e as derrotas, qual que foi o padrão emocional que o senhor percebeu naquelas mulheres que têm um avanço no tratamento
e aquelas que se entregam? O senhor percebeu o fator familiar, talvez culpa, mágoa? O que é assim, mais forte numa mulher que consegue se restabelecer e numa outra que não consegue, mesmo elas tendo o mesmo padrão da doença? Bem, existem várias pesquisas científicas e quando se faz esse tipo de pesquisa, você analisa um cenário de 1.000, 2.000, 3.000 pacientes. Então são evidências muito fortes com relação ao sucesso do tratamento, fatores que contribuem para isso. É claro que tem todo o tratamento medicamentoso, isso não dá para se abrir mão, é necessário passar por isso, tratamento quimioterápico, muitas vezes radioterapia, cirurgia, tudo isso realmente é necessário. Mas a paciente que faz mais exercícios físicos durante o tratamento, paciente que se alimenta mais saudavelmente, melhor durante o tratamento, paciente que tem o apoio familiar, o apoio do cônjuge, o apoio da sociedade, aquela paciente que enfrenta melhor a doença, sem a revolta, sem a negação, aceitando o processo de estar doente, aceitando o processo da cura, essa paciente, a gente percebe que ela vai melhor. Então, não só pelos os trabalhos científicos, mas isso é visível na prática clínica. Tem muitos pacientes que aderem melhor ao tratamento e vão melhor mesmo tendo, às vezes, uma doença mais avançada. E, da mesma forma, a gente viu o contrário. Muitos pacientes que não aceitam a doença, se revoltam com a situação de estar doente, às vezes faltam aos eventos do tratamento, sessões de quimioterapia. Essa paciente, infelizmente, vai pior com relação ao resultado clínico. E é claro que nenhum médico quer isso. Verdade. Doutor, é uma honra estar aqui com o senhor, que convive há tantos anos, e o senhor é muito conhecido aqui na cidade. Para quem acompanhou os últimos dias das notícias, o doutor Ribamar deixou o cabelo crescer 2 anos e cortou hoje para doar, para sentir o que uma mulher sente quando a vaidade, né, doutor, que a autoestima, que é aquilo que a mulher mais preza, que é o que o senhor falou, que até me surpreendeu, que é os cabelos, né? Nem tanto a mama, no caso, é mais os cabelos seria, né? E a gente convive com pessoas doentes, quem convive com pessoas com câncer, perceba aquilo que o Dr. Ribamar falou, é possível você ser ajudada. Ele está aqui, as pessoas que trabalham no setor de oncologia, né? Desde as enfermeiras, psicólogos, eles estão aqui para orientar, que o senhor possa ajudar cada vez mais pessoas. E o senhor tem algum recadinho para dar para uma mulher que pensa que não tem cura ou que ela está passando por isso? Um recadinho assim de coração para coração. Aqui o Dr. Ribamar fala especialmente para você. Bem, primeiramente, eu até tinha esquecido que eu estava já sem cabelos. Né? Foi agora, recente, que eu fiz o corte. Mas estou me sentindo muito bem, porque os objetivos do nosso projeto foram alcançados. Não só a parte física de retirar cabelo, cortar cabelo para doação, mas sim o alcance que isso trouxe, a repercussão que isso trouxe nas redes sociais, e eu pude observar os comentários. Pessoal, realmente, a sociedade realmente está preocupada com o câncer de mama. Então, esse era um dos objetivos, chamar atenção para a problemática do câncer na nossa sociedade. Então o recado que vai para as mulheres é: cuide-se. E como? Tenha hábitos de vida saudável. Se você quiser fazer uma coisa só que vai te proteger contra qualquer doença, se eu fosse dar um recado, é justamente esse: pratique atividades físicas, tenha uma alimentação mais saudável. E com relação ao câncer de mama, não se esqueça, o melhor exame ainda é a mamografia, anualmente a partir dos 40 anos. Em situações especiais, o seu médico vai poder indicar um ou outro exame a mais, mas de maneira geral, toda mulher acima de 40 anos deve fazer mamografia anualmente. E foi uma honra ter o Dr. Ribamar aqui no nosso Mais Yoga da TV+. É uma alegria imensa estar aqui, que o senhor possa continuar ajudando tantas pessoas todos os dias a prevenir, principalmente, né, e a combater, que quando porventura essa doença surgir. Procure o Hospital da Providência, em Apucarana, o setor de oncologia, ou então na sua própria cidade, onde quer que você esteja, faça o autoexame, ajude a sua família, apoie o cuidado da saúde de quem você ama. É uma honra estar aqui, muito obrigada, Dr. Ribamar.
Estaremos aqui no próximo bloco conversando com a doutora Lilian, a psicóloga aqui do setor de oncologia, que vai dar dicas fantásticas de como você lidar com as emoções durante o período de uma doença. Fique com a gente! Estamos aqui de volta com o nosso programa Mais Yoga e agora entrevistaremos a doutora Lilian Pérez, psicóloga aqui no setor de oncologia do Hospital da Providência em Apucarana. Um prazer tê-la aqui, doutora, seja super bem-vinda. Olá, Gessana, muito obrigada pela oportunidade. O prazer é todo meu de estar participando do seu programa. Doutora, há quanto tempo você já trabalha aqui no setor de oncologia? Aqui no setor de oncologia eu já trabalho há 6 meses, porém em clínica eu já tenho um trabalho durante 5 anos. E durante esse tempo de trabalho, a doutora já percebeu uma incidência maior de um certo tipo de câncer entre as mulheres e uma incidência maior entre os homens? O que predomina aqui na região de Apucarana e do Vale do Ivaí? O maior índice que nós temos aqui na região de Apucarana com as mulheres é o câncer de mama. 60% dos atendimentos da oncologia é referente a esse tipo de câncer. Com os homens, nós temos a maior incidência como sendo próstata e intestino. E são esses cânceres que levam ao óbito? Ou você percebe um tratamento efetivo, um tratamento eficaz nos dois casos? Qual que é a predominância assim, em quem consegue a cura de um câncer e quem com o mesmo tratamento não consegue a recuperação? Tem muita questão emocional envolvida, né? Então, quando o paciente ele adere ao tratamento, quando ele tem uma motivação, um apoio da família por trás, ele tem maior chance de cura, porque ele adere ao tratamento, ele vem para o tratamento, ele vem mais motivado, então ele acredita que aquela medicação vai curá-lo, ele tem aquela motivação realmente de estar participando e sendo ativo no seu tratamento, né? Quando esse paciente ele começa a vir com sintomas depressivos ou até mesmo negação, que não admite estar com a doença, eles acabam vindo a falecer. Ah, entendi. E tem alguma coisa assim que a doutora percebe de culpa? Uma pessoa que recebe a notícia que está com câncer, o que vem assim como emoção à frente dela quando ela está só ali na frente com a doutora, por exemplo, que ela quer se abrir? A senhora nota assim uma culpa de si mesmo, ou a maioria das pessoas culpa a família, o mundo, o que quer que seja, pela doença? Quando a pessoa recebe essa notícia que ela está com câncer, qual que é a emoção que ela sente ali? Ela sente culpa, mágoa? O que predomina? A primeira emoção que vem é a raiva, né? Então, primeiro ela demonstra raiva e revolta. Então, ela começa, por que comigo, né? Não é comigo, que raiva, o doutor errou, né? O doutor não gostou de mim. Então, é a primeira situação que vem, é a raiva. Depois da raiva, elas começam a entrar em choque, né? E aí deprime. E começam a se preocupar com a família. Então, o que a minha família vai pensar? Como eu vou contar para a minha família? Como eu vou agir com a minha família? Então, isso é o que a gente percebe que mais tem provocado nas pacientes hoje em dia aqui no setor de oncologia. E as pessoas que recebem o mesmo tratamento e não surte efeito, qual que é a emoção que predomina para uma pessoa que talvez teria tudo para se recuperar de uma doença, talvez chegando até a cura, e ela não se recupera? A senhora nota um padrão familiar, alguma emoção que predomina, se é negatividade, o que quer que seja, para que o mesmo tratamento surta efeito para uma e não surta para outra? Geralmente é a negação do tratamento e o sentimento de depressão, né? Então ela deprime e ela abandona de uma certa forma o tratamento. Então ela começa a não acreditar naquele tratamento. E com isso ela vai deixando de se cuidar, ela vai deixando de se alimentar. As reações da quimioterapia que são fortes, elas acreditam que aquilo não vai passar, né? E que já que ela está tendo tanto sofrimento, é melhor que ela se vá mesmo, né? E por isso é importante o conhecimento do tratamento. Nós realizamos um trabalho de acolhimento antes de iniciar esse tratamento, que é para explicar, né, e motivar esse paciente, dizer que nós estamos juntos com eles, né, nessa questão da luta, da garra, da coragem para poder vencer o câncer. As pessoas que se abrem com a doutora ou com os outros psicólogos, né,
As pessoas que se abrem, que expõem as emoções guardadas, elas têm um efeito melhor durante o tratamento do que aquelas que se fecham? Sim, porque elas acabam se libertando. Então, muitas vezes, o medo que elas têm de falar, né, de se expor, faz com que elas se fechem e fiquem com dúvidas durante o tratamento. Então, quando elas vêm, elas se abrem, elas colocam aquilo que elas estão sentindo, elas passam a tirar as suas dúvidas. Então, a gente coloca para a paciente, olha, não é bem assim, né? Olha o que você está pensando, vamos esclarecer, vamos clarificar o que está acontecendo. E aí ela começa a se sentir mais solta, ela começa a sentir que realmente ela pode atingir a cura. E a doutora percebe alguma somatização, por exemplo, uma pessoa que, como a senhora encontra diariamente com pessoas que se abrem, que expõem as suas emoções, a doutora já percebeu pessoas que carregam algum tipo de mágoa, ressentimento, decepção, expectativas frustradas durante a vida? Tem algum padrão dessas pessoas desencadearem uma doença? Reter esse sentimento dentro dela pode realmente vir desencadear uma doença? Pode sim. É o que nós chamamos de psicossomática, né? Então a mente tem esse poder sim de desenvolver uma doença. Existem estudos já que estão comprovando que a mágoa pode gerar o câncer, né? E muitos desses pacientes que às vezes a gente conversa, que vem e se abre, o problema que eles têm, eles desenvolvem o câncer naquele local, né? Então, se eu tenho uma dificuldade muito grande de falar, ou eu engoli algo que meu pai ou minha mãe acabou colocando para mim, eu não gostei, não consegui colocar isso para fora, pode ter certeza, o câncer vai vir ou na garganta, né? Nessa parte a qual ele começa a querer guardar aquela situação. É muito sério, né, doutor? Isso de reter as emoções. Nós notamos, tanto que hoje o programa Mais Yoga é sobre isso, sobre as emoções, as causas emocionais que desencadeiam doenças. Tem estudos que nós acompanhamos que dizem que 90 a 95% das doenças tem fundo emocional. Para a doutora ver a incidência e a força que é a mente agindo no corpo, né, somatizando uma doença. A doutora tem algum conselho, alguma dica para dar para alguém que está em tratamento e para uma pessoa que carrega talvez uma negatividade dentro dela para não vir a desencadear uma doença, e talvez dicas para a família, para quem convive com alguém que está doente? Se a doutora puder dar uma dica, é para você que está acompanhando o nosso Mais Yoga. A dica que a gente, pode estar passando para a população é: conversem, falem, não tenha medo de conversar. Eu costumo usar uma frase que diz assim: você pode dizer tudo para o outro, desde que você saiba falar. Então, se você está com uma raiva naquele momento da pessoa, não precisa falar naquele momento. Segura um pouquinho, no outro dia ou a hora que você está mais calma e a outra pessoa também, chama: olha, fulano, eu não gostei daquilo que você me disse, eu me senti mal, mas gostaria de conversar com você, de entender qual foi o sentido que você quis dizer. Então, isso é importante. Fala, não tenha medo de falar, mas saiba falar. Tivemos aqui a doutora Lilian conversando conosco no nosso Mais Yoga, já demonstrando claramente, doutora, que as emoções interferem diretamente no seu corpo. Se cuide, se observe, não reprima as suas emoções. Espere passar um momentinho de raiva, e fale aquilo que você sente, entenda que o outro também tem os seus defeitos, os seus problemas, compreenda que cada pessoa é feita de emoção. Quando você identifica a sua emoção, você começa a trazer mais paz para dentro de si, você começa a trazer mais saúde, mais energia, tirando aquela negatividade, tirando culpas, mágoas que não vão te levar a lugar nenhum. Observe aquilo que você carrega dentro do seu coração. A cura de qualquer doença pode estar dentro de você. Não que seja 100% uma doença emocional, mas é um fator muito grande, doutora? A parte emocional, que é o que a doutora e todos os psicólogos que lidam com doentes percebem, o emocional é muito forte, doutora? Bastante forte. Eu agradeço imensamente. Eu que agradeço. Que você que está aí nos acompanhando consiga observar com seu próprio coração o que é que você sente durante o seu dia. Perceba as emoções das pessoas à sua volta, perceba que o estresse permanente vai te desencadear uma doença.
traga a cura para você mesmo e leve a quem quer que você ame. Muito obrigada pela sua presença e a sua companhia aqui no nosso Mais Yoga e nos vemos no próximo. Namastê!